Olá, chamados, família, amigos. Estou aqui hoje para falar sobre a contaminação da terra e os pecados dos últimos tempos. Assunto muito importante que vai de encontro aí ao nosso pensamento de preparo, de prevenção da nossa família, né, principalmente dos nossos filhos. Então, sem muita demora, vamos lá. Deixo a pergunta aí para vocês. O que é preciso acontecer para a terra se contaminar? Porque assim, para que Deus venha, né, se irar de tal ponto a derramar algum castigo sobre a terra tem que ter chegado num nível de contaminação assim que ele não tolera, né? Existe um limite aí de tolerância. Mas para responder essa pergunta, vamos recorrer às leis do Criador, né? Que ele deixa nos 5 primeiros livros da Bíblia, principalmente no livro de Levítico. Existe uma ligação entre Deus, homem e terra, né? De forma que quando o homem peca, a terra se enche de maldade, né? Ela absorve a maldade. E Deus atende, né, ao clamor da terra. Só que existe um nível de tolerância que Deus permite, né? Quando atinge esse nível, Deus derrama sua ira. Mas enquanto o nível não é atingido, Deus deixa aí o sacerdote para purificar o homem e a terra. É só por meio do sacerdote que o homem e a terra são purificados. E antigamente foi uma família, né, os levitas, escolhidos unicamente para exercer essa função de sacerdócio. Hoje em dia, né, o sacerdote maior é Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach. Ele é o nosso sacerdote. Por meio dele temos nossos pecados purificados. O capítulo 18 do livro de Levítico adverte sobre práticas que são consideradas crimes à terra e, consequentemente, ao Criador. Podemos ver ao final do capítulo que a sentença para tais crimes é a morte pela própria comunidade israelita. Tais penalidades também são citadas no capítulo 20, para cada um desses crimes. Já no capítulo 19 são determinadas algumas leis a respeito de outras práticas que já não são consideradas crimes, mas que têm toda uma importância, embora para nós seja desconhecida. Então, assim, no capítulo 18 aparecem lá os crimes citados, né? A gente consegue ir lá ver quais são. Eu até convido vocês a acompanharem e lerem o capítulo 18. No capítulo 20 tem lá a sentença, né? As penalidades para esses crimes. E no capítulo 19 tem outras leis, né, que já não são crimes, porém tem sim uma importância, né, que se a gente cumprisse cada uma delas, tenho certeza que a nossa vida seria diferente, seria melhor. Mas culturalmente alguma coisa acontece nos dias de hoje que nos impede de cumprir cada uma dessas leis. Então eu deixo um desafio aqui aos que estão visualizando esse vídeo. Não vou ler aqui o desafio, mas deixo para quem quiser aí. Então vamos lá. As transgressões que contaminam a terra são justamente os crimes citados no capítulo 18. São as transgressões que enchem a terra de maldade. E sabemos que existe prática abundante de quase todos eles pelos seres humanos, principalmente em épocas festivas destinadas ao pecado. Ao se tratar do fim dos tempos, devemos considerar que a somatória, né, o conjunto de tais iniquidades, levarão à ira de Yahweh. Por isso, falarei somente o crime que falta, pois vemos apenas em casos muito isolados, mas que as mídias já estão inserindo na mente das pessoas. Então, quando a gente lê o capítulo 18, a gente vê lá muita coisa que a gente já acompanha no nosso dia a dia, né? Até mesmo no noticiário, ou em casos próximos, né? No município, a gente vê acontecer, mas tem um ali que a gente vê mais isolado, bem isolado mesmo, que eu diria assim que é o que falta para chegar aí no nível da tolerância de Yahweh. Vamos lá, é esse que a gente vai acompanhar agora, esse que falta. Levítico 18, 23 a 25. Não tenha relações sexual com o animal, contaminando-se com ele.
mulher nenhuma se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É depravação. Não se contamine com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada, e eu castiguei sua iniquidade. E a terra vomitou os seus habitantes. Então, os habitantes daquela terra eram os cananeus, né, a terra de Canaã, que posteriormente, né, os israelitas saíram da escravidão no Egito. Eles assumiriam ali aquele lugar, né, expulsariam os cananeus. Mas por quê? O próprio Deus, por meio da sua ira, ia expulsar os cananeus, porque eles chegaram num nível de maldade tremendo. Mas eles cometiam esse tipo de pecado, misturar-se com animais. E os cananeus, eles eram seres híbridos, não eram seres humanos. Eles eram gigantes que tinham ali todo tipo de prática horrível, inclusive essa descrita aqui no versículo 23 ao 25. Versículo 27 e 28 agora. Pois todas essas abominações foram praticadas pelos que habitaram essa terra, antes de vocês, ou seja, os cananeus. Por isso a terra ficou contaminada. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Então existe aí a contaminação da terra que vem das práticas, que são os crimes descritos lá no capítulo 18. Essa imagem aqui é de uma figura que todo mundo sabe o nome, né, mas aqui no vídeo eu vou chamar de estrutura. Deus deu uma a cada ser vivente, né, a cada espécie, digamos assim. E o objetivo de Satanás desde o princípio é corromper a estrutura da raça humana. Então, a gente sabe que hoje é possível criar seres híbridos em laboratório, mas fora de laboratório também dá, né? Principalmente pela convivência ali dos seres, também com a insistência, né, dos atos. Historicamente isso é comprovado. Os cananeus são uma prova disso. E tem muitas outras provas, inclusive dos pré-diluvianos, né, antes de acontecer o dilúvio. Levítico 20, 15 e 16. Aqui vem uma penalidade, uma sentença. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, terá que ser executado, e vocês matarão também o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal para juntar-se com ele, vocês matarão a mulher e o animal. Ambos terão que ser executados, pois merecem a morte. Então, esse tipo de crime, ele não tinha como ser purificado naquela época, porque a purificação era por meio de sacrifícios de animais. O sangue do animal não tinha como purificar isso aqui. Hoje, sangue de Cristo tem, mas não é algo que isso ainda sim é um crime muito grave. Então, essa era a pena para quem cometesse esse ato, esse crime. Mas também existe um incentivo, hoje, né, já um tempo recente, para que as pessoas cometam esse tipo de crime. Vamos dar uma olhada. Esse aí é o incentivo que tem sido feito, né, principalmente para as nossas crianças. Até mesmo os adultos, né, eles veem isso, né, com a trilha sonora, né, o efeito musical. As pessoas até choram com um negócio desse, acham bonito, mas nada mais é do que um incentivo para que a sociedade cometa esse tipo de crime, né, o crime descrito lá no capítulo 18. A gente não leva na maldade, né, por causa a nossa visão, né, a gente ainda não tem consciência disso, mas a Bíblia está aí para isso, para abrir os nossos olhos. Gênesis 6, vamos falar do dilúvio agora, o pessoal pré-diluviano aí. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido o seu caminho sobre a terra. Toda a carne, observa bem, toda a carne, não só os seres humanos.
Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens, também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Então, o que aconteceu ali antes do dilúvio, né, para que Deus se arrependesse de ter criado todos os animais, inclusive, né, os grandes e pequenos? O que será que aconteceu? Uma pergunta aí. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão. Então entrou na arca lá os animais também, né, em pares, né, casais, e tinha animais lá puros, ou seja, estrutura pura, e animais com estrutura impura. Então entraram na arca esses tipos de animais aí. Então, antes do dilúvio, é isso aí que a gente via, né? Mistura de tudo quanto é coisa aí, né? E assim, esses viraram os deuses, né? Esses seres híbridos aí viraram deuses, seres mitológicos, e até hoje, né? Isso aí é muito falado nos filmes e as pessoas gostam. Outra coisa também lá no tempo pré-diluviano. Naqueles dias havia néfilins, que são gigantes, na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus, no caso os anjos, possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Então, filhos de Deus, tem interpretações que acham que esses filhos de Deus eram os homens bons da época. Não, tem muitas literaturas, né, bibliografias e registros que mostram que eram anjos, né? Inclusive fala o nome desses anjos. E o que eles fizeram? Eles engravidaram as mulheres e nasceram ali gigantes, gigantes enormes, fora de noção, né? E eles ficaram famosos por serem enormes. E eles eram devoradores de tudo, eles estavam acabando com a criação, né? Eles eram híbridos, digamos assim, semideuses, mas de Deus não tinha nada. Então, mas eles ganharam fama por serem, né, horripilantes e devoradores de tudo. E é isso aí o outro incentivo, né? A gente acaba assistindo na inocência, sem saber o que causa, né? O que tá por trás, né, de quem está criando isso aí. Incentivo, né, que a gente também acaba achando bonito até. Então a Bíblia vem aí para alertar a gente, mais uma vez. A gente vê aqui uma figura, né, esculpida na pedra dos Sumérios, que mostra o Gilgamesh, né, que foi um gigante do tempo pós-diluviano. Em tamanho, ele nem se compara aos gigantes do período pré-diluvianos, que eram enormes e devoradores de toda a criação. Mas se a gente olhar bem aqui na figura, a gente vê um padrão e vê algo que acontecia no tempo pré-diluviano. O que é? Vocês veem aqui que ele está com um chicote oprimindo os homens, né? Oprimindo, e eles ali estão aterrorizados. Porém, Gilgamesh protege as mulheres. Porque qual que é a ideia desse ser, né? Gilgamesh, no épico de Gilgamesh, ele fala que ele é 1/3 de humano somente, 2/3 Deus. Deus nada, é anjo caído que acabou ali se relacionando com as mulheres. Mas a gente vê que ele protege as mulheres com o intuito de procriação. Essa é a única ideia. Porque a partir do momento que a estrutura humana mistura com essa estrutura desses tipos aí, ela se corrompe, né? De maneira que os próximos seres devem ser parecidos com os pais, né? Os progenitores. Então, se a gente olhar numa escala maior, isso que está retratado aqui na figura, né, para o tempo pré-diluviano, onde os gigantes eram muito maiores, onde os gigantes eram devoradores da criação,
a gente percebe que os homens já não tinham nem como se achegar às mulheres. E que eles buscavam outras coisas, outros seres. E daí vem a perversidade, né? E, e ali os crimes também que estão descritos no capítulo 18 de Levítico, quando Deus já alertou o povo de Israel sobre essas coisas. Então, por isso que Deus mandou o dilúvio, né? No coração do homem já nem tinha bondade mais, já não tinha nem intuito bom mais. É claro que por meio ali da opressão e por meio da perversidade dos anjos caídos, que geraram esses gigantes. Mas Deus também deixou uma saída, né? Algo para que combatesse esses seres gigantes ou seres híbridos no tempo pós-diluviano. Deus instituiu o patriarcado. Começou lá com Abraão, né? Veio Isaac, veio Jacó, os outros filhos, para que esses seres não tivessem vez contra a linhagem do patriarcado, porque são homens de Deus que combate essas coisas. O Espírito de Deus é a única saída para derrotar esses seres. Esses seres fogem de um homem cheio do Espírito de Deus, né? É a única saída que os homens têm, a humanidade tem. E assim, hoje em dia a gente vê o movimento, né, que era para ser um movimento pacífico, na busca de igualdade, na busca do bem, mas que promove o mal, que é o tal do feminismo, que, né, meninas desde novas, adolescentes, elas já ficam com ódio aos homens, ódio ao patriarcado, e não têm conhecimento da história. Isso não é algo natural, isso é algo fomentado, né, principalmente pelos anjos caídos e pela mídia também, né, que vem e colocam essas ideias aí de forma subliminar, de forma sutil. Então a gente vê as meninas com ódio aos homens, principalmente aos homens de Deus, que são a única saída para esse tipo de coisa aí. Cada vez mais difícil você achar um homem de Deus, né, um homem cheio do Espírito de Deus. Mas aqui a gente vai ver um exemplo, uma história muito incrível, emocionante, de um homem chamado Caleb. Diz assim, Josué 14, de 9 a 12. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés falou isso aí para o Caleb, porque Caleb é um homem perseverante em Deus. E Caleb continuou falando agora para Josué: e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje já tenho 85 anos. Então Caleb, 85 anos, falando isso para Josué. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me esse monte que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins, grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Anaquins eram os cananeus gigantes, que eram ali também seres não humanos que ficavam lá na montanha, gigantes horríveis, né? Os historiadores, inclusive Joséfos, ele dá características horríveis para os anaquins, horripilantes, a voz deles se ecoavam de forma que o espírito humano se horripilava. Então Caleb com 85 anos falando, me dá aquele pedaço lá que eu vou lá expulsar os caras lá, os gigantes. Então, gente, o Espírito de Deus na vida de um homem de Deus é muito poderoso, expulsa qualquer tipo de seres desse tipo aí. Mas infelizmente há uma propensão que vai ocorrer nos finais dos tempos que esses seres vão voltar.
infelizmente, porque infelizmente a humanidade despreza os mandamentos de Deus e principalmente o patriarcado. Daniel 2:43, né, como se trata do fim dos tempos, vamos ver o que vai ocorrer. E considerando que viste o ferro misturado com o barro de lodo, eles se misturarão com a semente dos homens, mas não se ligarão uns aos outros, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então eu não sei o que seria esse ferro, mas no fim dos tempos, né, tá aqui o sonho do rei Nabucodonosor, que Daniel estava interpretando, né, algo de ferro, algo que eu não sei o que seria, se misturaria com a semente dos homens. Em outras traduções bíblicas, está se referindo a alianças políticas por meio de casamento. Eu não sei o que seria esse ferro, uma opinião minha aqui seria algo tecnológico, talvez a marca da besta, né? E vai se ligar com os homens, mas tá falando aqui que não vai assim dar em nada, né? Realmente será o fim da humanidade. Então, voltando aqui à temática, aqui, o problema da Bela e a Fera, né? A gente vê isso aqui, né? Eles colocam uma música lá linda, né? As pessoas se emocionam com isso. Né? Eles colocam a gente para ver problema, né? Tipo no cara ser arrogante, né? No rapaz aqui ser altivo, né? Tem personalidade altiva, tal, né? A gente vê problema nisso, né? Eles fazem a gente ver problema nisso, né? O problema lá em cima, e não vê problema nisso aqui. Então a gente percebe que tem alguma coisa errada, né? Desde que os nossos olhos são abertos. Então o Robert Downey Jr., né? O Homem de Ferro, né? Conhecido pelo papel que ele fez uma série aí da Netflix que deve sair em pouco tempo, que tem esse menino aí como herói, né? A gente percebe aí que não é legal o jeito desse menino aí. Isso não é um menino, né? E ele é o herói, né? E a gente percebe aqui a plaquinha que está proibido híbridos, né? De certa forma, as pessoas, né, não vão aceitar, é lógico. Mas a mídia já está colocando isso para a pessoa ir acostumando e já abrir a mente para essas questões. Olha isso. Vai sair em breve aí na Netflix, pessoal. Então, abre o olho com o que as suas crianças estão assistindo. Informação nunca é demais. Proteja a sua família. Leia a Bíblia para os seus filhos. Falem de Deus para eles no sábado, para que esse tipo de coisa não corrompa, né, a sua família, a sua linhagem, né, e que Deus tenha misericórdia de nós. Então, os seres híbridos voltarão, infelizmente. Todos aqueles seres mitológicos, né, de filme, deuses egípcios, toda aquela porcaria infelizmente, vai estar aí de volta. Vou ler aqui então Apocalipse 18, versículo 4 e 5, texto que já foi lido no vídeo passado. Diz assim: Então ouvi outra voz do céu que dizia: Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Então, são justamente aqueles crimes lá de Levítico 18. Restando só um deles aí para fechar o pacote ali de contaminação da Terra, né? Olhando assim de forma geral no mundo todo, né? Então, assim, o Deus vai derramar a ira dele, né? E vai ser nas cidades, né? Quando se fala aqui Babilônia, se refere a, né, quem viu o vídeo passado sabe, se refere às concentrações de dinheiro, né? As cidades. Porque nas cidades, né, o cristão ele não tem medo de morrer. Mas o que vai acontecer? Nas cidades o pecado vai estar de uma forma como nunca houve antes. Vai ser, né, uma tentação de uma forma que nunca houve antes.
como está relatado na Bíblia. E, né, Deus, como Pai bondoso, né, fala: saia da cidade, para que você não participe do pecado. E nós, como filhos obedientes, estaremos no campo, né, vamos obedecer e estaremos no campo esperando, né, Cristo arrebatar a gente, né, chamar a gente para morar com Ele. Então, é justamente sobre isso que vai ser o próximo vídeo, sobre a transição, né, saída das cidades para ir para o campo. Como a gente pode fazer isso? Então, eu vou deixar meu e-mail para contato, para qualquer esclarecimento, dúvida. Também vou deixar um link aqui do professor Afonso do vídeo sobre seres híbridos e um vídeo sobre Néfilins, né? Um vídeo que ele está acompanhando a leitura de um livro e ele vai citando ali as coisas que ele lê no livro. E o vídeo, né, sobre os Néfilins, eu vou colocar aqui o link da primeira parte, né, porque tem mais duas partes. São 3 partes ao todo. Então, esse era o recado que eu tinha para passar para vocês. Espero que eu tenha informado aí. Fiquem com Deus.